O que é o sofrimento? Ele é só físico ou mental também? Como os professores lidam com isso? Qual a realidade nas salas de aula? Sofrimento no trabalho se refere à angústia emocional e física experimentada pelos indivíduos devido a diversas condições e motivos. As sensações desagradáveis vivenciadas vão desde a ansiedade, estresse, cansaço físico e mental, até o desespero e a depressão. De modo geral, durante muito tempo, o trabalho foi visto apenas como meio de manutenção e sobrevivência, fazendo com que o ser humano desenvolvesse atividades muitas vezes prejudiciais à saúde, exclusivamente por necessidade e sem prazer. Após a Revolução Industrial, a luta pela sobrevivência deu lugar à luta pela saúde do corpo em conjunto com o trabalho, pois começaram as preocupações com os direitos trabalhistas e a segurança no trabalho. E mais recentemente, estamos vendo a crescente luta pela saúde mental dos profissionais. No âmbito educacional, foi feita uma reportagem em outubro desse ano, divulgado pelo G1 Globo, dizendo que em 4 anos, no caso de 2019 a 2022, foram mais de 14 mil servidores da educação afastados por problemas de saúde mental no Distrito Federal. O professor Vanderlei Codo, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, UNB, diz que lecionar é uma atividade de risco em termos de saúde mental. Isso porque, além dos fatores ambientais que são desfavoráveis, o professor ainda tem que lidar com o fator social de cada aluno em suas turmas. Entre os principais fatores agravantes para o sofrimento entre os professores da rede pública de educação são as condições com salas de aula lotadas, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração e falta de plano de carreira motivador. As questões sociais, como a falta de colaboração dos alunos, falta de parceria dos pais e responsáveis, a desvalorização do magistério e a violência também são fatores estressores. Uma dura realidade entre os professores é o trabalho em 3 turnos para complementar a renda familiar, pois os baixos salários não atendem às necessidades e essa sobrecarga configura como um sofrimento patogênico. A estratégia usada para complementar a renda prejudica a qualidade de vida, que está diretamente relacionada à saúde, contribuindo com o adoecimento individual e comprometendo o bom desempenho por conta das condições desfavoráveis. O desapontamento com a profissão ocorre depois do encontro com a realidade. No trabalho ideal prescrito, é determinado quais funções devem ser executadas, quais são as regras, normas, protocolos e manuais. Já no trabalho real, envolve acontecimentos inesperados, interações sociais imprevisíveis, instabilidades, adversidades, cobranças e excesso de atribuições que atravessam o sujeito profissional e que exigem uma reinvenção e adaptação diária, o que causa o sofrimento e frustração constantes no trabalho. Dejurs, um famoso psiquiatra psicanalista que é referência em psicodinâmicas do trabalho, afirma que as relações de trabalho dentro das organizações frequentemente despojam o trabalhador de sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu trabalho. O sofrimento no trabalho pode ser evidenciado em 3 instâncias que se relacionam entre si, sendo elas as organizações, as condições e as relações socioprofissionais. Trazendo para a realidade do professor, a organização do trabalho pode se caracterizar pela hierarquia estabelecida, a relação com os colegas de profissão, as exigências dentro e fora de sala de aula, a rigidez organizacional, entre outros pontos. O sofrimento gerado nessa instância pode ser o da falta de reconhecimento, pressão das altas exigências, a falta de liberdade de expressão da subjetividade, a competitividade e a falta de reconhecimento, por exemplo. As condições de trabalho se referem ao ambiente físico, como a estrutura da sala de aula, que conta com as carteiras, luz, som, climatização e materiais de trabalho, as condições de segurança e higiene do local, a disponibilidade de equipamentos de apoio, a qualificação profissional e manutenção do conhecimento. O sofrimento nessa instância pode ser evidenciado pelo estresse proveniente das condições inadequadas, como, por exemplo, uma sala quente sem climatização,
com ruídos, mofo, goteiras, carteiras quebradas, o medo e a sensação de insegurança pela realidade social da região, a angústia e a ansiedade pela impossibilidade de realização do trabalho ideal, como, por exemplo, a educação de crianças com necessidades especiais sem a qualificação adequada. As relações socioprofissionais podem ser definidas pelas ligações com a diretoria, coordenação, colegas de profissão, da instituição, pais e alunos. O sofrimento evidenciado pode vir através do assédio moral, excesso de críticas e expectativas, interação com uma equipe desajustada, competitividade, violência e indisciplina por parte dos alunos. A ausência dos familiares que atribuem toda a responsabilidade da educação ao professor e à instituição. Os sintomas mais comuns são os de ansiedade, insônia, irritabilidade, pânico e depressão. Diante da instabilidade constante, quando o sujeito não tem espaço dentro da organização de trabalho para conseguir reelaborar o sofrimento através das estratégias de mobilização, como, por exemplo, criar, inventar e pensar em soluções, o sofrimento acaba se tornando patogênico, o que pode conduzir ao longo do tempo ao adoecimento, segundo de Jours. Além dos altos níveis de estresse e ansiedade por si só, se torna cada dia mais comum entre os profissionais docentes a síndrome do pânico, depressão e a mais recente popularizada síndrome de burnout, que seria o esgotamento profissional, com sintomas múltiplos de estresse e exaustão físico e mental extremo. No Distrito Federal, a Secretaria de Planejamento diz que a maioria dos afastamentos dos professores é para tratamento de transtornos mentais e comportamentais. No ano passado, houveram 9.981 licenças e 22,98% delas era sobre questões mentais. Em comparação ao mesmo período desse ano, houve um certo aumento, pois tiveram 7.514 licenças e 26,31% delas foi por transtorno mentais e comportamentais. De acordo com de Jours, as diversas situações do trabalho docente impõem ao sujeito a necessidade de desenvolvimento de defesas psíquicas, estratégias de defesa na luta constante entre as adversidades do cotidiano e a luta contra o sofrimento psíquico. O que tem sido feito para melhorar isso? Quais políticas públicas deveriam ser tomadas? Podemos prevenir que esse adoecimento aconteça? Quais as consequências a longo prazo? A Secretaria de Educação do DF relata que adota medidas para promover o bem-estar dos professores da rede pública e, desde 2015, tem uma diretoria voltada para o tema qualidade de vida no trabalho. Para a promoção de saúde mental, a pasta mantém o projeto Gerenciamento do Estresse, que ajuda o professor a identificar quais são os fatores potencialmente estressantes em sua rotina e procurar o autocuidado. Mas será que isso é o suficiente? Meu nome é Marlísia, sou professora da Secretaria de Educação há 25 anos, dou aula para o ensino médio de língua portuguesa. Gosto muito de dar aula, adoro meus alunos. A única parte que eu acho que a Secretaria ainda precisa ter um novo olhar, que ainda é pouco, essa questão de dar uma assistência psicológica mais aos alunos. Porque nós podemos presenciar que eles vêm com problemas, com uma estrutura familiar muito defasada, né? E com isso acaba atingindo o próprio eu deles, a autoestima deles quanto a aprender. Eu acredito que a Secretaria teria que ter um envolvimento maior quanto a essa questão da saúde mental dos alunos e até mesmo dos professores, que acaba tendo que desempenhar tanto a função, o papel de professor, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de amigo, para poder fazer com que esse aluno tenha uma confiança em você e até mesmo nas aulas. Hoje, as escolas estão precárias de profissionais para a inclusão. O fator excelente foi da Secretaria, implementou, foi uma beleza, foi ótimo, alunos especiais nas turmas, os meninos mais humanos, olha, cuidado com fulano, olha, eu vou te ajudar. Houve esse feedback,
né? Os professores preocupados até mesmo com aqueles alunos. Mas teve um olhar mais humano. Mas essa falta de professor, no caso, né? Da inclusão, é porque precisa fazer o curso. É por falta de formação, né? E falta de interesse. Interesse do próprio professor. Do professor, porque os cursos são oferecidos gratuitamente. O professor que se propõe a fazer esse curso, se qualificar para esse público específico, ele tem uma remuneração especial, um incentivo? Talvez é isso que esteja faltando. Tem eu não sei se isso é benefício, mas, por exemplo, ele não vai estar pegando aquele número de aulas, eu tenho 30 aulas. Não, ele vai pegar aquela turminha específica e trabalhar com ela aquelas matérias, né? Então, para quem tem aquele professor que não gosta de tantas turmas, tem esse benefício também, que ele vai ter o grupinho dele para ensinar. Porém, isso não está sendo suficiente. Talvez vai ter que entrar nessa seara da remuneração, porque eles não estão procurando, não estamos tendo demanda para poder formar profissionais nas áreas da inclusão. Hoje mesmo, na minha escola, só temos um profissional, sendo que teríamos que ter 6, salvo engano. Acredito que a remuneração ainda é baixa, devido nós temos que ter, no mínimo, 30 horas em sala de aula, ou seja, você trabalha, no meu caso, 7h30, meio-dia e 30, todos os dias, todas as aulas. Aí você 7h30, meio-dia e 30, né? Retorna às 14 para coordenação, né? Para você poder desenvolver ali aquele tempo que dá para formular seus trabalhos, suas atividades. Então, torna-se bastante cansativo. A questão de mestrado, doutorado, né? A remuneração é muito irrisória, de 400, 500 reais para fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Então, hoje mesmo, pelas pesquisas, nós somos, né, dentro do serviço público, o salário mais inferior que se ganha. É impossível política de autocuidado sem salário. Não faz sentido, porque, vamos dizer, uma instituição pode vir a falar, não, nós temos programas para ginástica laboral. Não, nós temos o atendimento psicológico aqui, tem o SOI, tem não sei o quê, o professor não vem porque não quer. Não é, o professor não vai porque ele está trabalhando de manhã, de tarde, alguns de noite. Né? O famoso 60 horas, que o povo chama na Secretaria de Educação. É a pessoa que não vive. E aí você vai falar, não, nós temos um programa aqui. Nós falamos para eles fazerem alongamentos ou meditarem, mas que tempo? É uma questão de tempo. Então, eu costumo falar com os colegas e com um monte de gente. Para começar a ficar justo, a gente teria que ganhar o triplo. Não é do outro mundo, não é exagero, é o triplo para começar. E aí depois, essa redução de práticas, né? O que melhoraria a condição seria a associação dessas questões. Tu tinha perguntado sobre reconhecimento. É ridículo, mas também são coisas que estão ligadas. O reconhecimento está baseado no prestígio que você tem. Então, é óbvio que é muito bom o aluno acaba a aula, aí vai lá depois e quer conversar sobre um detalhe e tal. Isso é tudo muito motivante, você se sente reconhecido nisso. Só que não é uma caneta no dia dos professores, né? Que é clássico. Você ganha um bombom e uma caneta e, reconhecemos. Não é isso. É valorizar de verdade, não é valorizar com tapinha nas costas, é grana. Para que a gente consiga estudar, consiga manter a atualização, consiga ver YouTube, artigo de revisão, tá no estado da arte do teu conhecimento, senão você não consegue. E aí vem uma sensação também de frustração. Você fala, não sei mais o que eu estou ensinando, eu estou repetindo as paradas de 10 anos atrás. E é um risco. Muito legal ver outras perspectivas, né? Porque a gente